Jesus é o noivo que virá em breve para buscar a sua noiva. A sua noiva é a igreja. Depois que noivou, Jesus retornou para a casa do Pai e vai retornar em breve para levar a sua esposa consigo. Enquanto isto, a sua noiva continua na terra, e até que ele volte, ela terá que cumprir tarefas, que se aprontar para então partir. Qual será a última provação da noiva? Será que a noiva, como provação, vai ter que enfrentar a grande tribulação para provar que é fiel de fato? O que aguarda a noiva na sua última provação? Então, para saber mais sobre este assunto, fique comigo aqui. Deixe o seu like nesse vídeo logo no início, para não esquecer. Também, você, se não for inscrito, inscreva-se neste canal para aumentar a quantidade de pessoas na nossa comunidade. Estamos buscando criar uma comunidade de milhares de pessoas para que nós possamos, então, divulgar as profecias bíblicas e preparar as pessoas para todo o contexto que a profecia bíblica nos dá a respeito do fim dos tempos. Então veja esse vídeo até o final, o assunto é muito importante. Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, com seus parentes, pessoas das suas redes sociais, e comente, faça aqui seus comentários, dê a sua opinião, sua sugestão de como nós temos que melhorar, mas participe, faça deste canal um canal bem melhor, bem mais dinâmico com a sua participação. Então, mais uma vez eu lhe peço, fique comigo aqui e descubra o que a profecia bíblica nos diz sobre o último tempo da igreja na terra. Eu quero iniciar lendo uma profecia bíblica que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar aqui. Está lá em Mateus capítulo 25, versículos 5 e 6, que diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Essa é a profecia que está falando exatamente do momento da vinda do esposo. Como o esposo vai encontrar a sua esposa? Ela estará desperta, ela estará pronta. Então, são essas questões que vão envolver todo o episódio na vinda do esposo, na vinda de Jesus Cristo, quando, por sua vez, ele vier buscar a sua esposa, a igreja, no evento que nós conhecemos como arrebatamento, que é ensinado tanto por Jesus em São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 3, como também pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Para chamar a nossa atenção, essa profecia desses dois versículos que eu li em Mateus 25, do 5 ao 6, é uma pequena porção da profecia contida na parábola das 10 virgens. Jesus, ele teve uma mensagem principal no seu ministério. Sua mensagem principal foi exatamente
proclamar a vinda do reino de Deus. Então, Jesus, ele fala em São Mateus 25 e 1, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o que vai acontecer aqui, né? Quando é que vai começar o reino de Deus? Nós sabemos que o reino de Deus, ele já é presente na vida daqueles que servem a Deus. Cristo, o Pai, o Espírito Santo, já reinam na vida daqueles que servem a Cristo, daqueles que entregaram as suas vidas a Cristo. Portanto, o reino de Deus, ele é prévio, ele está presente, como Jesus falou, não de maneira aparentemente externa. Ninguém vai dizer assim, olha, o reino de Deus está ali ou acolá, porque Jesus falou que o seu reino não tem, no momento, aparência externa. Porém, o reino de Deus, ele é ensinado por Jesus numa concepção escatológica, ou seja, ele vai se concretizar no tempo do fim. Vai chegar o momento em que o reino de Deus será concretizado, vai ser instaurado na terra e no céu, de fato e de verdade. Aí nós vamos ter o monarca, né, do reino de Deus, que hoje é príncipe, né? Hoje o Senhor Jesus, ele é príncipe, mas em breve ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois do retorno de Cristo sobre a terra, ele será o monarca do reino de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai reger todas as nações da terra e também do céu, em um reino que estará completamente sob o seu governo. Então, quando é que vai começar o reino de Deus? Bom, de acordo aqui com Mateus 25 e 1, o reino de Deus vai começar exatamente no momento em que o esposo retornar à terra para buscar a sua esposa. E a sua esposa, de acordo com esta parábola, ela é simbolizada pelas 10 virgens que vão escutar o clamor, vão se levantar, vão acender suas lamparinas ou as suas lâmpadas e sairão ao encontro do noivo. Sobre essa questão, existe a tradição dos galileus. Jesus, galileu, ele passou a maior parte do seu ministério, cerca de 70% do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galileia. E quando se trata do assunto arrebatamento, Jesus ensina o arrebatamento da igreja, tomando como base a cultura dos galileus, a forma como os galileus contraíam o casamento, o matrimônio. Então, toda essa questão do noivo, da noiva, do esposo, da esposa, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, e o esposo vai retornar para buscar a sua esposa e unir-se com ela definitivamente. Tudo isso é ensinado por Jesus, tomando por base o casamento no molde da cultura dos galileus. Então, como é que é o casamento na cultura dos galileus e o que isso tem a ver com o arrebatamento, com a união de Cristo e a igreja? Em primeiro lugar, na cultura dos galileus tem o noivado. O noivado é uma reunião pública onde o noivo, o pai do noivo, a família do noivo
a família da noiva, a noiva estão reunidos perante muitas testemunhas, geralmente na porta principal da cidade. Nesse período, nesse momento, é lido o contrato de casamento que deve ser aceito pela noiva. E tem um momento muito dramático quando o noivo enche uma taça de vinho e depois de lido todo esse contrato, o noivo pega essa taça de vinho e oferece para a noiva. A noiva tem toda a autonomia, tem todo o poder de afastar aquela taça e não aceitar o casamento. Mas se ela, de fato, aceitar esse casamento, esse pedido, então ela pega a taça de vinho e ela bebe desse vinho. E quando ela bebe desse vinho, ela está dizendo para todos que aceita o pedido do noivo. E aí então, nesse momento tem uma festa maravilhosa, né? Porque ali já foi realizado o noivado, já houve o sim da noiva, né? Biblicamente falando, já houve, né? Dentro da cultura dos galileus, já houve esse momento também entre Cristo e a igreja. Por ocasião da Santa Ceia, Jesus, ele, no meio da ceia, ele ergue ali o cálice e aí ele entrega para os seus discípulos, que são galileus, e eles entendem, né? Eles entendem perfeitamente, né, a ideia do casamento. Então eles aceitam. Quando Jesus diz, olha, isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós, eles aceitam aquilo, eles lembram da cultura do casamento, né? E bebem daquele vinho. E tinha que ser na mesma taça, né? Na mesma taça. O noivo, ele beberia na mesma taça, a noiva também, na mesma taça. Então, todos os discípulos ali beberam da mesma taça, né? O cálice do vinho do Senhor. E ali aconteceu o noivado. Depois do noivado, na cultura dos galileus, então o noivo vai embora para a casa do pai. Ele vai com uma tarefa. A tarefa é construir um compartimento novo na casa do pai, para onde ele futuramente vai levar a noiva. Ele vai construir, ele vai mobiliar, ele vai deixar tudo pronto. Quando tudo estiver pronto, aí então o pai, somente o pai, é quem vai dizer o dia e a hora em que ele poderá ir buscar a sua esposa. Uma coisa também importante é que a partir daquele momento, a noiva que já se tornou esposa, ela diferentemente da nossa cultura, ali na cultura dos galileus, a partir do sim, do noivado, ela já é considerada esposa. Depois que sai daquela reunião, daquela cerimônia de noivado, ela vai, ela se banha, ela se lava, é um ritual de purificação, e a partir dali ninguém olha mais para ela como uma noiva, e sim como uma esposa. Ela já tem o compromisso firmado, então ela já é esposa, e ela tem que, a partir daquele momento, desenvolver uma tarefa muito importante. Aliás, podemos assim simplificar duas tarefas. Primeiro, preparar o vestido nupcial, o vestido de noiva. É preparado pela noiva. E depois de preparar o vestido, esperar. Ok, então isso é a cultura dos galileus. O esposo só retornaria aproximadamente um ano depois, sem marcar o dia e nem a hora. Mas ele só poderia retornar quando o pai autorizasse. Meu filho, já é hora de ir buscar a sua noiva. Afinal de contas, a festa
as bodas era preparada pelo pai. Então, cabe ao pai dizer para o filho, tá, pronto, vá e então busque a sua esposa. E nós vemos que Jesus, ele falou isso, né? Ele disse, olha, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o pai é quem sabe. Então está dentro da cultura, né? O dia do arrebatamento está, acredito que para nossa compreensão, está atrelado ao evento do casamento, né? Na cultura dos galileus. O momento da vinda do esposo se dava pela madrugada, né? Porque era uma festa que começava cedo, nas primeiras horas do dia, portanto, pela madrugada. Quando o pai dizia, filho, vai buscar a tua noiva, vai buscar a tua esposa, então, o esposo, né? Ele saía em comitiva, saía com os seus convidados, né, em cortejo até a casa da noiva. Esse momento, ele dava-se pela madrugada. Então, a esposa tinha que estar pronta. No momento em que o noivo saía pelas ruas da cidade, os convidados já estavam prontos, né, e aguardando. Então tinha todo aquele alarido, tinha toda aquela gritaria, aquele som de louvor, de alegria. Isso ia despertando toda a cidade, e quem era convidado ia abrindo as portas, se juntando ao cortejo, até que o noivo ou o esposo chegava na frente da casa da esposa ou da noiva, né? Mas que já era esposa. E naquele momento, ao chegar ali, em frente à casa da esposa, a esposa já tinha que estar preparada com tudo que fosse necessário, abriria a porta, subiria na liteira, eles levariam, né, a esposa erguida da terra, na liteira, e levavam para a casa do pai, onde ia acontecer as bodas, que iriam durar sete dias. As portas se fechavam no momento em que a noiva entrava para as bodas, ninguém mais entrava. Por 7 dias, a noiva ficava ali nas bodas, junto com o seu esposo. E aí acontecia, né? Acontecia a reunião definitiva do esposo e da esposa para sempre. Então esta era a cultura do casamento galileu. Agora, pensando na noiva, a gente já sabe que o noivo ou o esposo, depois do noivado, ele ia para a casa do pai, preparar um novo compartimento para levar, né, a sua esposa, como Jesus falou em Mateus 14:3, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus estava falando a mesma coisa que os galileus faziam quando noivavam, quando desposavam uma donzela, mesma coisa. Então tá, o esposo, no caso de Jesus, de fato e de verdade, subiu para o céu, para a casa do pai, foi preparar-nos um lugar, um compartimento, né, no céu, para levar a sua esposa para lá. Então Jesus fala desse retorno e que vai levar a sua esposa para lá, do mesmo jeito que há na cultura dos galileus. Agora pensando na esposa, né? A esposa que iria ficar esse período todo na terra, né? Na casa dos seus pais, ok? O que ela tinha que fazer? Primeiro, ela tinha que manter-se fiel, porque ela era esposa. É tanto que se ela traísse
aquele compromisso, ela seria considerada adúltera. Lembra de Maria e de José. Maria apareceu grávida, José não a queria infamar, queria deixá-la secretamente, justamente por isto, porque ela seria considerada adúltera se mostrasse infiel, né, ao compromisso, né, assumido no dia do noivado, porque ela já era esposa. Então, ela tinha que manter-se fiel e também teria que se dedicar a aprontar o seu vestido de noiva, junto com as madrinhas. Ela iria, né, ao mercado, ao comércio, aonde vendia-se todos os utensílios para colocar no vestido. Ela teria que costurar o seu próprio vestido. E depois que o vestido estivesse pronto, ela se preparava, né? Aliás, ela aguardava, ela esperava todas as noites, esperava o seu esposo chegar. Diz a tradição dos galileus que a esposa, ela já dormia vestida de noiva, certo? Já vestia-se com o vestido de noiva, o vestido nupcial, para aguardar a possível chegada do esposo pela madrugada. E ali já tinha as lâmpadas, né, as lamparinas, já preparadas com azeite, e também tinha azeite reserva. E como todo noivo, né, na nossa cultura, quem demora é a noiva, mas na cultura dos galileus, a demora era sempre do esposo ou do noivo. Então, sempre acontecia da esposa adormecer. Ela ficava esperando, daqui a pouco era vencida pelo sono e dormia, e lá se vai, né? Outro dia a mais de espera. Acontecia isso todas as noites. Então, a demora do esposo. Na demora do esposo, a esposa sempre acabava desfalecendo de sono, quando ele não vinha. E como diz a parábola das 10 virgens, no momento em que o esposo vier, a sua esposa vai estar dormindo. As donzelas, né, as virgens desta parábola, todas dormirão. Mas também todas serão despertadas, porque vai haver um clamor de trombeta, né, o toque do chofar, como tinha na cultura dos galileus, um grande alarido de festa pelas ruas. E na parábola, só as preparadas entrarão para as bodas. Mas vamos ver agora um outro tópico deste momento, né? Vamos fazer uma reflexão. Qual será a última provação da noiva? Nós ouvimos muitos expositores falando, a noiva vai ter que passar pela tribulação, vai ter que enfrentar sofrimento, vai ter que ser colocada numa situação de vida ou de morte, para escolher se morre pelo noivo ou se abandona um noivo. Muitos falam que a noiva vai ter que ser muito duramente provada. Então, de fato, o que a profecia bíblica fala sobre a última provação da noiva? Meus irmãos, não tem para onde correr, a profecia é clara. Quem falou sobre o último momento da noiva sobre a terra foi exatamente Jesus Cristo, o próprio esposo. E ele ensina isso, olha, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que pegam as suas lâmpadas e saem ao encontro do esposo. Então, qual será a última provação da noiva?
Bom, não será o pecado, certo? A última provação não será o pecado. Por quê? Porque está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo de número 9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, a esposa de Cristo, ela não vai ser provada pelo pecado, não, certo? Porque a esposa de Cristo, ela é nascida de Deus, ela não tem problema com o pecado. Ela não é perfeita, como nenhum dos cristãos é perfeito, mas não vive na prática do pecado. Resolveram já na sua vida o problema contra o pecado. Não pecam mais voluntariamente, não vivem uma vida dedicada ao pecado. Então a última provação da noiva não será o pecado. A última provação da noiva também não será a carne, porque a palavra de Deus diz que a carne é um problema sério, mas a noiva, a esposa de Cristo, não terá como provação a carne. Sua última provação não será a carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Por quê? Porque a esposa do Cordeiro também já resolveu muito cedo na sua vida espiritual o problema com a carne. Em Gálatas 5 e 24 está escrito: os que são de Cristo, portanto a sua noiva, sua esposa, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então a noiva de Cristo não vai ter como última provação a carne, ok? Também a última provação da esposa não vai ser o mundo. Por que não vai ser o mundo? O mundo é um obstáculo que atrai, que divide muitos cristãos, mas a noiva não. A noiva de Cristo, ela não tem problemas com o mundo. Portanto, o mundo não será a sua última aprovação, pois está escrito em 1 João 5 e 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a noiva de Cristo não tem problema com o mundo. Ela não quer o mundo, ela quer o noivo, ela quer o esposo. Então ela não tem problema com o mundo. A última aprovação da noiva não será o mundo, como também não será o diabo. A última aprovação da noiva não será o diabo. E por que nós afirmamos isso? Porque em Tiago 4 e 7 está escrito que a noiva, ela não tem problemas para vencer o diabo. Olha só, Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A noiva, a esposa de Cristo, é sujeita a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a esposa de Cristo, ela é sujeita a Deus, e ela resiste ao diabo todos os dias. Então, não será só no último momento em que ela vai ter que vencer o diabo. Ela já vence o diabo todos os dias da sua vida, enquanto espera o seu esposo. Mas alguns falam que a última aprovação da noiva vai ser a tribulação. Também não será a tribulação, de jeito nenhum. A tribulação o que é? Biblicamente falando, a tribulação é um período de 7 anos, ou a última semana que está determinada sobre a nação de Israel. É um período de 7 anos, onde Israel vai sofrer a sua maior angústia, conhecida na Bíblia como angústia de Jacó.
E muitos afirmam que a igreja vai ter que passar, a noiva vai passar pela tribulação para provar que é fiel. Mas aí, para isso ser uma verdade, era preciso a gente admitir que a noiva de Jesus, né, ou a esposa de Jesus, são somente os cristãos que vão estar na terra no momento do arrebatamento. Certo? Porque só quem vai passar pela tribulação, ou melhor, só quem iria passar pela tribulação, seriam os cristãos que estivessem vivos no momento da grande tribulação. E os outros? Né? E quem morrer antes da tribulação? Escaparia dessa prova. Então, é uma coisa que não fecha com a profecia, né? Então, a última provação da noiva não será a tribulação. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o Senhor Jesus, escrevendo para a igreja de Sardes, ele usa uma expressão escatológica para a tribulação. Desculpe, Apocalipse 3 e 10, escrevendo à igreja de Filadélfia. Ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha aí, a profecia está dizendo que é para experimentar os que habitam sobre a terra, não é para experimentar a noiva. Os que habitam sobre a terra é toda a população mundial. A noiva não está aqui inserida nesta profecia como quem vai passar pela tribulação, mas está aqui na expressão quando o Senhor diz: eu te guardarei da hora dessa provação, ou seja, o Senhor vai retirar a sua noiva, né, antes da tribulação. Também a última provação da noiva não será o anticristo, de jeito nenhum. A noiva não vai ter que enfrentar o período do anticristo. 2 Tessalonicenses 2 e versículo de número 11. O anticristo, ele vai vir para a terra. Deus vai permitir a vinda dele para a terra. O anticristo, ele não vai vir porque o diabo é muito poderoso, tão poderoso, e que vai na sua arrogância, no seu poderio, tomar o poder para reinar. Não. Deus vai permitir a vinda do anticristo. Para quê? Justamente para provar, né? Para tentar aqueles que não tiveram amor na verdade, não escolheram a verdade. A noiva, a esposa, ela já escolheu a verdade, ela está na verdade. Então vamos ver o que diz aqui 2 Tessalonicenses 2 e versículo de número 11. Diz assim, ó. Vamos ver aqui a partir do versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Não é para a noiva, a vinda do anticristo é para os que perecem, segundo aqui Paulo ensina em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o anticristo, ele vai vir para aqueles que não são salvos, para os que perecem. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, olha só aí. A provação da noiva, a última provação da noiva, não vai ser o anticristo.
Porque o anticristo vai ser permitido ele vir ao mundo justamente para Deus provar os que habitam sobre a terra, os que não tiveram amor pela verdade, escolheram a mentira, para que Deus possa julgar todos eles juntos. Então, o anticristo vai vir para isso. Então fica uma pergunta no ar: qual será a última provação da noiva? A última provação da noiva vai ser, sabe o quê? O cansaço, a fadiga da espera. Será o desfalecimento do sono. Essa que é a verdade. É o que Jesus ensina em Mateus 25 e versículo de número 5. É justamente a demora do noivo. Essa será a última provação da noiva. Por quê? Porque o noivo vai demorar. E essa demora vai influenciar sobre o vigor, sobre a força física e espiritual da noiva, que está ali ansiosa, esperando o seu esposo. É o que Jesus ensina, Mateus 25, versículo de número 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Não é um sono aqui de desistência. O noivo não vem, ele está demorando demais, eu vou desistir. Não é isso. É o sono que ninguém controla. É o sono que vem, digamos assim, incontrolavelmente. A pessoa não consegue dominar o sono. Então ela vai dormir. Essa é a última provação da noiva. Ela vai dormir. Só que ela vai dormir. Isso não vai impedir do noivo de chegar e nem vai impedir ela de despertar para ir ao encontro do noivo. Ela vai dormir esperando. Então foi com esta parábola que Jesus revelou o que vai acontecer no momento do seu retorno para buscar a sua esposa. E em último lugar, a aprovação da noiva. Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 10 donzelas, que pegam as suas lamparinas e saem ao encontro do esposo. O que diz o texto sagrado? A gente sabe que pela parábola, uma parte, a metade das donzelas serão reprovadas. Elas não vão estar no momento em que o noivo retornar. 5, ou a metade, vão estar presente no momento em que o noivo retornar. É o que diz o ensinamento da parábola. Então vamos lá. A esposa aprovada, aquela que vai entrar para as bodas, aquela que vai seguir para a casa do pai com o noivo ou com o esposo. Mateus 25, versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o esposo, saí ao seu encontro. Então o esposo, ele vai vir? Vai, mas vai ter um grito, vai ter um clamor. E com esse grito, com esse clamor, com esse som festivo, a noiva adormecida, cansada, dormindo, ela vai despertar. Então, quem é a noiva aprovada? A noiva aprovada é aquela que, como provação, dormiu.
mas que despertou, ou vai despertar com o clamor, né, com o som festivo da chegada do noivo ou do seu esposo. Quem será, segundo essa parábola, a esposa aprovada? Mateus 25:7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Olha só, elas, depois que forem despertadas, quando acordarem pelo som festivo, pelo grito da vinda do noivo, então a esposa aprovada, ela vai se levantar e a única coisa que falta é acender as lâmpadas. Então ela vai levantar, pegar a sua lâmpada ou a lamparina e a sua reserva de azeite e vai acender as suas lâmpadas. Esta é a esposa aprovada, é aquela que vai entrar com Cristo para as bodas. E em terceiro lugar, quem será a esposa aprovada? Mateus 25:8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Observe, as lâmpadas que se apagaram foram as lâmpadas das nécias, das loucas. Por quê? Porque elas esqueceram o azeite. A esposa aprovada, ela tem lamparina, mas ela também tem azeite. Mesmo que ela durma, a lamparina está ali do lado. O azeite está ali do lado. E a noiva ou a esposa aprovada, ela vai, quando despertar do sono, vai dormir? Sim, vai. Pela parábola, vai. É a última aprovação da noiva. É o sono, vai dormir. Mas vai dormir preparada, com a lamparina do lado e com a reserva de azeite. E no momento que tiver que atender ao noivo à sua porta, ela vai acender a lamparina e a lamparina vai permanecer acesa. Então as virgens preparadas entrarão para as bodas e as despreparadas, que não têm azeite, vão sair para comprar e quando voltar, vão encontrar a porta fechada, porque no momento em que o noivo pega a sua donzela e leva para a casa do pai, fecha-se a porta. Ninguém mais entra e ninguém sai durante 7 dias. E olha aqui a coincidência. A tribulação vai durar na terra 7 anos. E as bodas, 7 anos, na casa do pai. Portanto, mais uma prova de que as bodas não serão aqui na terra. Concluindo. Quando Jesus citou a parábola das 10 virgens, Jesus revelou o que vai acontecer no momento da sua vinda. E revelou também o estado em que a esposa vai se encontrar naquele momento. Então, no momento em que Cristo estiver retornando, a noiva vai estar dormindo. Vai estar cansada. Cansada de quê? Cansada da fadiga. A fadiga, porque ela espera o seu esposo todas as noites. E ela vai desfalecer. O sono vai chegar. Essa é a última provação da noiva. Mas a esposa será despertada. Ela vai se levantar. Ela vai preparar a sua lamparina e vai usar também o azeite reserva. E a sua lamparina vai permanecer acesa, não se apagará. O esposo virá e a esposa subirá com ele para as bodas na casa do pai. E eu quero terminar te fazendo 2 perguntas. Você é
donzela preparada? Você é a esposa preparada? Nós temos que nos preparar, até mesmo para o caso de o sono nos pegar, porque o sono vai nos pegar. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Unicamente, só quem sabe é o Pai, disse Jesus. Por isso, temos que estar com as nossas vestes nupciais prontas. Temos que estar com a nossa lamparina pronta. Nosso azeite reserva pronto. Porque o noivo virá e não tardará. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Só o Pai é quem sabe. Então chegamos ao final de mais uma matéria. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, deixa o seu like. Você deixando o seu like, o algoritmo ele vai entender que esse assunto foi importante para muitas pessoas. Se você não deixar o seu like, então o algoritmo vai entender que não, as pessoas não gostaram desse assunto, então não vamos divulgar, né? Mas se você fizer isso, você vai obrigar o algoritmo a propagar esse vídeo para outras pessoas. Então é importante deixar o seu like. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, faça parte desta comunidade, deste grupo que cada dia cresce cada vez mais para ser um grupo grande, um grupo bem maior de pessoas que se interessam pela profecia bíblica e, sobretudo, pela profecia do fim dos tempos. Então, seja um dos nossos seguidores, se inscrevendo neste canal. Também, se você julga que esse assunto pode despertar alguém, então cumpra com a sua missão de missionário, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você considera, né, que merece ter acesso a esse conteúdo. Comente também, deixe sua opinião, nos ajude a crescer e espere a próxima matéria em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.